Será que a ciência moderna se livrou completamente da filosofia? Será que o método científico atual é o suficiente para conhecermos tudo o que há? Será que ele precisa passar por revisões e aprimoramentos? E nessa reforma de aprimoramento, se é que a gente precisa, a gente consegue fazer sem depender de filosofia? Bem, essas são questões, né, que surgiram aí, né, na discussão no grupo lá só para membros, né, no WhatsApp, e alguns ficaram divididos, né? Uns defendendo mais aquela visão mais do Carl Sagan, né? Meio cientificista, de que é o melhor e o único meio, e eu tendo a concordar com isso, mas que após ler um pouco mais sobre filosofia, lógica, né, entender como a matemática funciona, eu comecei a perceber que, cara, aquelas certezas não eram tão firmes assim, e que pode ser que haja espaço para a gente discutir questões filosóficas e até que ponto, né, a gente pode entrar em questões filosóficas também, sem perder a questão da ciência. Então, nesse vídeo eu quero destacar algumas leituras que eu fiz, alguns trechos aqui de vídeos de professores que trabalham na área de fundamentos da matemática e da ciência, né, inclusive artigos científicos, para a gente refletir um pouco mais sobre isso, tá? E eu tentar defender o meu ponto de vista. Então, primeiro, eu quero falar dessa frase aqui famosa do Gottlob Frege, que é um logicista e matemático alemão, que disse o seguinte: todo bom matemático é pelo menos metade filósofo e todo bom filósofo é pelo menos metade matemático. Por quê? Para não acontecer esse tipo de coisa aqui que o Newton da Costa, né, um dos caras mais conhecidos do mundo todo, um brasileiro que desenvolveu um tipo de lógica, que eu vou falar um pouco mais depois. Veja só a bronca que ele dá em uma palestra para os físicos, né, lá na USP. Ele diz o seguinte: esse negócio que você diz assim, não, para que saber? Para que saber se o físico usa lógica ou não usa lógica e tal? Não é assim. Isso é tontice. Isso é você que não está claro do que está acontecendo no nariz dele. Eu preciso saber. E eu chego para um físico e digo, você prefere teoria de espaço de Hilbert na matemática do Solo ou teoria de espaço de Hilbert clássica? O cara não sabe o que eu estou dizendo. E por que ele não sabe o que está dizendo? Porque é uma cultura de marginalizar a filosofia. Eu diria que não só o matemático como o físico, ele tem que ser metade filósofo, né? Um bom matemático, um bom físico tem que ser metade filósofo, tal como Einstein era e gostava muito de filosofia. E que eu vou mostrar no artigo que essa época de ouro passou, né, por um pragmatismo mais de resultados ali, de experimental, e marginalizando questões de fundamentos da física e da matemática. Então, beleza, sobre essa questão de marginalização, tem no vídeo meu, aqui sobre axioma da escolha, tem um professor e pesquisador brasileiro, que é o Cirineu, e ele ficou incomodado quando eu coloquei aqui psicodélico e magia, porque ele imaginou que eu estava fazendo o que geralmente se faz no meio acadêmico, muitas vezes, até mesmo entre matemática, é o seguinte: saiba que até doutores nas grandes áreas da matemática cometem equívocos sobre tópicos da minha área de formação e pesquisa. E não simplesmente por serem leigos nela, mas por marginalizá-la devido ao fato de estar mais próximo da filosofia da matemática. Esses caras que estão trabalhando no código-fonte da matemática estão muito próximos de filosofia, né? Muito mais próximo do que talvez os cientificistas não gostam de imaginar. Porque a própria ciência, né, a física, por exemplo, depende como ferramenta matemática clássica, que se sustenta sobre axiomas que a gente pode dizer que são pressupostos metafísicos. Sabia que há outros tipos de lógica? Né? Aqui nesse livro de lógica da EDUSP, por exemplo, lista aqui, além de meter aqui a voadeira no peito dizendo que matemática não é uma ciência, ele vai listando outros tipos de lógica, um passeio pelas lógicas, né? Então, as lógicas clássicas que a gente usa na matemática padrão, e tem outros tipos de lógica, teoria dos tipos, lógica modal, lógica descritiva, lógica paraconsistente, que foi desenvolvida pelo nosso grandioso Newton da Costa. Tem lógica intuicionista, lógica fuzzy, né? Que para quem não tem preparo, às vezes, filosóficos, pode achar que isso aqui não é ciência. E se engana, porque cientistas da computação, por exemplo, estão criando sistemas computacionais baseados em lógica paraconsistente, né?
E existem outras probabilidades, outras matemáticas. Então, o que que o Newton fala? Chega para um físico e fala qual tipo de sistema matemático você prefere, porque alguns sistemas matemáticos vão ser mais adequados para o que você está trabalhando, né? E você precisa ter a noção das implicações, né, de adotar um desses sistemas. Por quê? Aqui no vídeo do Walter Carnielli, que é um professor ali da Unicamp, que trabalha também em fundamentos da matemática, e ele diz o seguinte: isso significa que o teorema de Gödel é uma objeção contornável ou não, dependendo das suas premissas filosóficas. Né? Como qualquer coisa nesse reino humano, nesse reino de tipos e plugs. Qualquer coisa depende da sua premissa. não é possível, Clóvis. A ciência não depende de premissas filosóficas? Se engana. Nesse artigo aqui, ó, do Quantum Magazine, que é uma plataforma para divulgação de ciência, tá? Divulga física, matemática, biologia, de uma ciência da computação, de uma maneira que fica mais fácil aí para o público leigo entender. E isso aqui, gente, não é portal de pseudociência, né? Que é coisa séria, tem referências, você vai encontrar em revistas aí de ciência de prestígio. Onde fala, por exemplo, esse aqui foi uma das coisas que mudou muito a minha visão sobre a ciência, que é experimentos metafísicos investigam nossas suposições ocultas sobre a realidade, como o Walter está falando aqui. Como tudo entre nosso mundo de humanos depende dos seus pressupostos, das suas premissas, né? E aqui vai falar, por exemplo, né, que houve uma época onde isso não era tão mal visto, né? Aqui diz o seguinte: na década de 1960, aqui ele fala, por exemplo, que a fronteira entre ciência e filosofia começou a ser borrada, não está tão clara essa divisão. E na década de 1960, o John Stuart Bell, né, acho que vocês conhecem esse cara, né? Cara muito foda. Também havia encontrado uma cultura da física que não tinha paciência para a filosofia. Os dias de Einstein e Bohr discutindo sobre a natureza da realidade já tinham acabado há muito tempo, né? E aqui ele vai discutir, por exemplo, sobre pressupostos, né, suposições, que os físicos, o pessoal da ciência aí, mais tradicional, assume sem perceber. Então, por exemplo, localidade é uma crença de que as coisas não podem influenciar umas às outras instantaneamente através do espaço. Realismo, que é uma maneira de as coisas simplesmente serem independentes de serem medidas. E quando você está fazendo ciência se sustentando sobre essas suposições, isso tem efeitos drásticos, como eu já mostrei lá naquele axioma da escolha. O que acontece quando você assume, por exemplo, o axioma da escolha, quais resultados você chega? Em física, não está imune disso. Se você, sem querer, está assumindo alguns pressupostos sem verificação, você pode ter resultados diferentes. Aqui, nessa palestra do Newton, ele mostra isso. E eu convido a você, se você realmente quer expandir sua visão de mundo, dê a chance. Assista esse vídeo do Newton da Costa, assista essa entrevista do Walter Carnielli, que você vai perceber que a ciência atual não está imune de suposições metafísicas que não podem ser verificadas experimentalmente, e isso influencia os seus resultados teóricos. Então, caso haja espaço para aperfeiçoar o método científico atual, é preciso não ser tapado, como diz aqui o Newton da Costa, de não querer discutir essas questões. Para quê? Para que eu falar sobre que lógica eu estou usando, sobre que pressupostos metafísicos eu estou usando? Cara, você está impedindo a evolução do desenvolvimento da ciência. Tá, Clóvis, mas você está confirmando então a confiança no método científico. Sim, eu acredito muito no método científico. Quando eu falo dessas coisas, eu não estou querendo jogar o método científico atual para fora, né? Jogar fora como se não funcionasse. A gente conseguiu chegar em resultados muito significativos graças ao método científico, e não há método melhor atualmente para a investigação do mundo físico. Porém, ele não é o suficiente para a gente entender tudo. Vai chegar uma época onde a gente vai conseguir entender tudo, a gente vai desenvolvendo e melhorando, aperfeiçoando o método científico? Não. Eu como Agnaldo, não acredito que a gente vai chegar em um método que vai trazer todas as respostas, né? Aqui nesse livro de física, por exemplo, física conceitual, diz assim: por que as maçãs são atraídas gravitacionalmente, os ímãs interagem uns com os outros, por que a energia tem massa? A nível mais profundo, os cientistas não sabem as respostas para essas questões. Veja, não são questões de cunho subjetivo.
Não estou falando aqui sobre o que é o amor, qual que é o sentido da vida. Eu estou falando de questões que são pertinentes à realidade física. A nível mais profundo, a gente não chega lá. E jamais vai conseguir chegar, né? Agora quer dizer que eu falo isso, eu tenho que jogar a ciência fora? Não, isso apenas enriquece a sua visão de mundo, nos deixa mais humildes, né? Mostra apenas de que a gente só tem que entender, estar consciente até onde a gente consegue chegar. Se você assume a premissa de que tudo que há no mundo pode ser descoberto através do método científico e por aprimoramento do método, eu acho uma visão ingênua, porque sempre haverá coisas que escaparão, né, do alcance do nosso método. Nossos métodos, por mais sofisticados que sejam, não vão conseguir abarcar aquilo. Haverão questões que não poderão ser respondidas. E não estou falando de questões subjetivas, questões físicas mesmo. Né? Se a própria matemática não está imune disso, né, o próprio Gödel mostrou, dependendo do sistema lógico formal que você assume para desenvolver sua teoria, há questões que não podem ser respondidas, né? Se o seu sistema for consistente, né? E esse conhecimento, por exemplo, aqui eu achei interessantíssimo que existe em teoria da probabilidade não clássica, né? Você vai ter uma teoria de probabilidade não clássica, ou seja, uma teoria de probabilidade onde a probabilidade de há e não há não é exatamente zero, sempre. E não só probabilidade, há outros tipos de teoria de matemáticas. Convido vocês a darem a chance para o pessoal de Fundamentos da Matemática, tentem lá descobrir um pouco mais sobre os outros sistemas não padrões. Inclusive, há físicos físicos, né, que têm mente mais aberta, estão adotando um desses sistemas para tentar trabalhar, né, em alguns domínios onde a matemática padrão não consegue resolver, entendeu? E é isso aí, pessoal. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho assim que a gente tem que ser flexível para entender outros pontos de vista, certo? Há muita acusação entre os cientistas e matemáticos tradicionais, né, acusando, por exemplo, o pessoal que trabalha em fundamentos como meio religiosos e místicos, o que não se sustenta, eles não têm nada a ver com religião e filosofia. Pelo contrário, eu acho que a visão dos que trabalham com fundamento, né, dos que são mais tradicionalizões, estilo Carl Sagan, eles têm uma visão religiosa. Eu não estou falando que eles são religião, é uma visão religiosa sobre aquela crença cega no método, né, e uma paixão excessiva com respeito a ele. E essa paixão excessiva com respeito ao método científico pode ser uma pedra no sapato para o desenvolvimento da própria ciência, né, dos próprios métodos. Então, eu tendo a acreditar que o pessoal que trabalha em fundamentos da matemática, chegando um pouco em filosofia, né, conseguem ter uma visão muito mais lúcida sobre a nossa situação do que as pessoas que estão muito mergulhadas nos resultados atuais da ciência e apaixonadas por ela, entendeu? Bem, é isso, pessoal. Eu preciso estudar para o vestibular, mas enfim, como eu falei, eu quero continuar com os vídeos espontâneos, então surge alguma coisa, uma questão interessante, estou ali empolgado em querer compartilhar, estou compartilhando. Quero agradecer aos membros do canal, né, pelo apoio, né, a todos vocês aqui. Somos mais de 30 membros agora, inclusive os novos que chegaram, que é o Márcio Araújo, o Rafael Madureira e o Leonardo Diniz. Bem, eu vou deixar o cupom de desconto, estou deixando agora sempre o cupom de desconto para esse meu suporte de livros, né, com 12% de desconto. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos.